Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui. E depois da grande repercussão que esse vídeo teve, eu tô aqui faz apenas um dia que eu postei e já tem diversos comentários pedindo o tutorial. E bom, como prometido, vamos aqui para o tutorial, que é o seguinte: a partir da posição do nulo, a gente terá a animação partindo do nulo. Então aqui vai ser alguns conceitos bem legais de expressões que a gente vai ter. Eu não vou explicar o básico do básico das expressões, porque ainda não é o momento. Eu ainda planejo fazer isso, mas por enquanto eu vou apenas explicando a lógica de tudo, tá? Mas fiquem tranquilos, porque vai ser tranquilo de acompanhar. Eu vou explicar não só as expressões em si, mas também meu processo criativo e como chegar no mesmo resultado. Então eu estou aqui no After Effects e primeiro eu tenho esse projeto interativo aqui para a gente conseguir ter a distância entre esses dois nulos. Descobrindo essa lógica aqui da distância entre eles, a gente vai conseguir usar a mesma lógica para o nosso projeto real e assim vai ficar bem mais fácil. Eu gosto de fazer assim, eu gosto de, ao invés de pegar a ideia final e já ir fazendo, eu gosto de fazer testes, validar. E eu gosto de usar textos, por quê? Porque texto deixa as coisas mais visuais, eu consigo ter ali o parâmetro ao vivo, se está funcionando, se está... isso aqui está negativo, está positivo, está um valor que faz sentido, não faz sentido, a gente consegue avaliar. Então, por exemplo, a gente vai calcular essa distância, né? A gente sabe que o tamanho dessa distância aqui é mais ou menos 1920, ó. Se eu apertar Ctrl K, é o tamanho da minha composição. Então eu sei disso. Já que eu sei disso, eu consigo avaliar se isso que a gente fez está funcionando. Ó, eu sei que se eu deixar ele super perto, tem que ser um valor baixinho. Então eu consigo avaliar. E como que vai funcionar aqui? Eu vou explicar aqui como é que vai ser a lógica. Como é que eu vou mostrar. Eu não vou explicar o básico das expressões para vocês, como eu disse. Mas vai ser super tranquilo de acompanhar. Eu vou aqui abrir o texto. Tá vendo o texto aqui? Para a gente colocar as informações neles. Então, vamos aqui abrir expressão, a gente pode segurar Alt e clicar no reloginho, ou então clica com o botão direito e coloca aqui, ó, editar expressão, beleza? A tela vai apagar assim em alguns modelos. O que eu gosto de fazer para resolver isso? Eu clico para fora e clico dentro, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Como que a gente vai calcular essa distância, né? Bom, temos algumas formas de fazer isso, mas já existe uma expressão, uma biblioteca da própria língua de programação que a gente usa, que faz isso direto pra gente. Então, aqui dentro do After, a gente tem uma biblioteca com todas as expressões possíveis que a gente pode usar. E aqui a gente tem isso aqui, ó, matemática de vetores. Eu sei que muita gente tem trauma de matemática, já pensa no colégio, meu Deus, vetor, mas é super simples. Bom, para calcular a distância, a gente precisa de 2 pontos, né? Então, aqui tudo é em inglês, então distância em inglês é esse aqui, ó. Minha pronúncia aqui, não ignorem minha pronúncia, mas é esse length aqui, certo? Então, ó, com esse length do ponto 1 e o ponto 2, a gente consegue calcular as coisas. Mas, bom, para calcular uma distância, a gente precisa dos pontos primeiro, né? Então, vamos colocar aqui na expressão os nossos pontos. O que são os nossos pontos? A gente tem aqui, eu gosto de fazer assim, não é obrigatório no After Effects, tá? Mas eu gosto de colocar var de variável. Então, eu estou aqui colocando que a minha variável é essa. Eu acho que fica mais organizadinho. Eu vou criar a variável n1, que é para o nosso nulo 1. Então, o nosso n1 é igual a... O que eu faço? Eu puxo aqui para esse nulo. Então, meu n1 é esse nulo, certo? Tranquilo. Dou um ponto e vírgula. Ao invés de fazer o mesmo processo, eu vou copiar isso aqui, ó, e vou colar. E aí eu só substituo aqui, ó, meu n2 é igual ao n2. Beleza. Então agora eu já defini meus pontos. E tendo os pontos definidos, eu já sei calcular a distância. Como a gente calcula a distância, né? Eu aqui vou simular uma pessoa mais leiga, que vai na tentativa, que vai na raça, que é assim que se aprende a mexer em expressão, em After, em Motion. Vou colocar aquela expressão, né? Se eu colocar aqui, ó, length, tá vendo que ele já até aparece aqui pra gente? Ó, vou apertar a setinha para baixo aqui, com os parênteses, e vou apertar um Tab. Então, ó, ele já criou aqui bonitinho.
Então a gente quer a distância do N1 para o N2. Então quer dizer que quando eu clicar para fora vai funcionar, certo? Não, deu errinho. Por que deu esse erro? Porque a gente está se referenciando apenas à camada. É um objeto, que é um conjunto de informações. A gente precisa de dados mesmo. E qual que é o dado que a gente quer? A gente quer a posição. Então se eu selecionar os dois, eu posso ver aqui a posição, certo? Então o que eu posso fazer? Eu poderia, ao invés de ter linkado inicialmente ao N1, eu poderia ter linkado a posição. Vejam só. Vou puxar aqui e vou puxar para a posição do N1. Tá vendo? Então agora ele pegou a mesma informação que esse tinha e colocou esse transform position. Então eu vou copiar isso aqui, ó. Vou botar um pontinho, transform position. Então agora sim tá certo, ó. Então agora a gente tem a distância entre os pontos da posição. Se eu clicar para fora, agora sim, sem pegadinha, vai funcionar. Mas olha o número que deu aqui. Vamos testar? Ó, se eu colocar bem pertinho, tá dando um valor perto de zero, mas nem dá para ver, né? Como é que a gente vai avaliar? Tá cheio de vírgula. Vamos resolver isso aqui. Aqui a gente vai usar a matemática também. A gente vai aproximar esse número, a gente vai arredondar. Então, eu vou criar uma variável para essa distância. Eu gosto de colocar tipo len, só o começo da palavra. Então essa aqui é a nossa distância. E o que a gente vai fazer? A gente pode ver aqui, se você abrir as bibliotecas, tem uma parte só sobre matemática. E assim, eu não preciso decorar, tem muita coisa aqui, ó, mas tá vendo o JavaScript Math? JavaScript é a língua de origem de programação que a gente usa. Então olha isso aqui, ó. A gente tem um Math Round. Round não parece muito com arredondar, né? Arredondar. Vamos clicar aqui. Então, round. Eu aconselho vocês terem o guia de expressões ao lado de vocês, mas é uma forma de também criar expressão. O que é que eu quero round? Eu quero round esse len, né, que a gente fez. Agora, se eu clicar para fora, tá arredondado. Assim, eu pessoalmente mal uso isso aqui, porque você precisa já ter um pouquinho de base de expressões para poder usar isso aqui. Mas você sempre pode pesquisar no Google, por exemplo, como aproximar dois números no JavaScript. Você vai achar essa função tranquila. Então, olha só, a gente já achou uma forma de achar a distância, ó. Vamos fazer o teste para ver se fica perto de 1920, ó. Ó, certinho. Viu? Então, tá funcionando, beleza. Então, agora a gente já fez 50% do nosso projeto. É 50% porque essa é a lógica que a gente precisa para dar o estalo. Então, vamos agora pular para o nosso projeto. Eu venho aqui abrir o mapa da Azul. E agora a gente vai criar um nulo para ter esse mapa. Vou copiar aqui o nulo daqui mesmo. Deixa eu ver se ele não tem nenhuma expressão. Tem nenhuma expressão nele. Para ver se tem expressão é só apertar E duas vezes. Aqui não tem. Beleza. Esse aqui é o meu controlador. É o meu nulo. E eu quero que ele tenha a distância daqui para cada um desses estados. Vamos escolher um estado para a gente testar? Eu vou escolher aqui o Mato Grosso, que ele está mais numa região central e ele é grandão. E a gente vai ver a distância entre esse objeto e o Mato Grosso. Eu poderia criar um texto para ver essa distância aqui, mas eu acho que vocês já estão treinados. Vamos criar, né? Eu acho que não custa criar. Então vou colocar aqui um D para ser a distância. E como que a gente vai mensurar essa distância? É a mesma ideia, ó. Eu vou pegar aqui os dois pontos, vou abrir aqui o texto. Vamos até copiar isso aqui, ó. Mais fácil, né? Vou copiar aqui. Onde que é o Mato Grosso? Ó, eu cliquei nele, aperto X para abrir. Então, ele abriu aqui. Vamos abrir aqui o texto. No caso, a gente tem que abrir o texto do D mesmo, né? Perdão. Clico aqui. Vamos copiar essa expressão. Vai dar errado, lógico, porque não tem as informações. A gente precisa do nome, ó. O nome é MT Outlines. Então a gente tem um N2 aqui, a gente precisa desse. É o MT. Olha, tá vendo que ele já aparece aqui, ó? Vou dar um tab. Pronto. Deu aqui a distância, ó. Vejam que já está funcionando, ó. Se eu colocar bem no centro, vai ser quase zero. Se eu distanciar, então beleza, já temos a distância aqui.
Agora a gente tem que criar a nossa animação base. O que vai ser a nossa animação base? Vai ser a animação que todos vão seguir. E por que é bom fazer isso? Porque se você ficar exagerado, você só precisa editar uma vez que todos vão seguir a mesma ideia. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma elipse mesmo. Pode ser nessa cor laranja, não tem problema. É só para ter a nossa base mesmo. Vou diminuir aqui o tamanho da bolinha. E eu quero uma base. No caso, eu vou animar só a escala dela. Eu vou usar aqui só o scale. Vamos renomear isso aqui para base. Como que a gente vai fazer a animação? Pode criar a animação que você quiser, tá? Do jeito que você quiser. Eu vou usar aqui o Brazuca, eu vou usar o inércia do Brazuca, tá bom? Mas vocês podem usar até por set, o que quiser. Mas eu gosto do inércia do Brazuca porque é super simples. Ó, eu crio um keyframe aqui, eu crio um keyframe 0. E aí aqui eu clico no inércia. E pronto. Já temos aqui o nosso bounce. Bonitinho. Aqui às vezes eu gosto de dar uma suavizada no primeiro keyframe para ficar um resultado mais natural. Mas eu nem vou entrar muito em detalhes nessa animação, porque você pode fazer o que quiser. O nosso foco aqui é as expressões, tá bom? Beleza, criamos nossa animação base. Agora eu quero que o Mato Grosso siga essa animação base aqui. Como que a gente faz para ela seguir? Bom, vamos por parte. Ó, eu acho que o Mato Grosso tá ruim porque ele tá aqui muito para baixo. Vamos escolher um mais próximo, por exemplo. Eu quero um grande, aqui ó, Amazonas. Vamos abrir aqui a escala do Amazonas, vamos aqui criar uma expressão para ela. Edit Expression. Ou, se tiver português, né, está a expressão. Beleza, eu quero puxar a escala dessa base aqui que a gente fez. Vamos fazer isso aqui meio que escrevendo? Vamos lá. Ó, então eu quero que a variável seja aqui a base, né? Vamos puxar aqui a nossa base. A nossa base é esse aqui. Eu poderia ter aberto a escala, né? Mas a gente pode escrever isso manualmente, ó. É só escrever transform, ó, dou um tab aqui. E scale. Perfeito. Ah, detalhe, o meu after está em inglês e eu escrevo aqui em inglês. Mas se o after de vocês estiver em português, a expressão continua sendo em inglês, tá? A expressão é sempre em inglês. Por isso que é bom já ter o after em inglês se você estiver estudando expressão, beleza? Por isso que eu principalmente uso o after em inglês mesmo. Mas isso é prática mesmo, vocês pegam rapidinho. Beleza. Agora, olha só, se eu colocar aqui base, eu defini a minha expressão e agora eu defini minha variável e agora eu puxei minha variável. Ou seja, ele tem exatamente o mesmo valor da nossa base. Estão vendo? Se eu mudar essa expressão, muda essa expressão. Essa animação muda essa, porque elas são idênticas. Mas aí entra uma expressão super legal, que é o value at time. Eu vou escrever aqui, ó, é isso aqui, ó, value at time. O que é essa expressão? O nome dela fala basicamente tudo. Eu quero essa base, mas eu quero o valor no tempo x, e eu defino x. Por exemplo, se eu colocar 1 aqui, no valor 1 ela tem 100%, então aqui tem a mesma coisa, ó. Vamos ver o valor 6. Vamos dividir, por exemplo, 1 dividido por 6. Ele vai ter o valor exatamente igual a 3 frames, ó. Eu peguei 24, dividi por 6. Então, ó, aqui tem 36 e aqui deve ter mais ou menos esse valor. Aqui, ó, 4 frames, fez a divisão errada. Vejam só. Mas a gente tá estático, né? Agora tá vendo que a Amazonas não anima mais. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso, por exemplo, colocar aqui time. O que é o time? Time nada mais é do que o tempo literal. Então eu posso criar delays assim. Eu posso, por exemplo, colocar time menos 1. O que é esse times menos 1? Time menos 1. Quer dizer que agora ele vai ter um delay de 1 segundo em relação à animação base. Deu para entender? Comentem aqui se essa parte ficou confusa, porque ela é importante e é algo que se usa bastante. E agora, o que vai ser o nosso delay? Olha o pulo do gato. O nosso delay vai ser exatamente a distância
Então, quanto maior a distância, maior o delay. Vamos fazer essa matemática aqui, vamos incluir tudo. Vamos puxar aqui então, o que eu quero? Vamos puxar aqui as distâncias, eu quero a variável nulo, o n. O que é a variável do nulo? É isso aqui, ponto, transform. Eu vou fazer exatamente o mesmo processo que a gente já fez, ó, position. Beleza? Então eu tenho o n, e eu também quero a posição. Agora a posição que eu quero é só do próprio Amazonas em si. Qual que é a posição do próprio Amazonas? É variável do próprio referencial, né, do estado, é igual a... Eu vou puxar aqui para a própria camada, ó, vai aparecer this layer, ou seja, esta camada. E eu vou puxar esse position aqui, ó. Então agora eu tenho a posição do nulo e a posição do estado. Agora eu consigo calcular a distância entre eles, ó. Var length é igual a length, né? Aqui, entre o n, nulo, e o estado. Beleza? E agora, esse len aqui, o que eu posso fazer? Eu coloco no delay. Então, ó, vou colocar len. Vamos clicar para fora? Ó, não deu erro. É um ótimo sinal. Mas... olha o que aconteceu agora. Agora a nossa animação não acontece mais. Por quê? Porque essa distância ela é muito alta. Ela é na casa de 500. Chega, ó, é 700 a distância. Entre acho que o Mato Grosso, né? Então ele está numa distância grande. Se eu chegar super perto aqui, ó, tá vendo que apareceu do nada? A gente não quer isso. Por quê? Porque as dimensões estão altíssimas. Mas como que a gente pode corrigir? A gente pode, por exemplo, vamos tentar dividir por 500. Vou dividir por 500. Agora, ó, o delay está quase... Vamos tirar um pouquinho de longe. Olha só o delay. Agora está um delay mais, digamos, saudável. Ó. Se eu tiver um pouquinho mais próximo, ele vai chegar mais cedo. Estão vendo? E se eu tiver distante, ele deve chegar mais tarde, ó, em relação à base. Então já está funcionando a nossa expressão. Só que aí, será que esse 500 é um bom valor? Será que ele não vai ser ruim para a gente aplicar em todos? Porque agora a gente vai ter que aplicar esse scale em todas as camadas. Se esse 500 for ruim, talvez seria bom um 1000 ao invés, ou um 200. A gente vai ter que editar todas as camadas. Para resolver isso é super simples. A gente pode simplesmente criar um parâmetro K. O que a gente faz? A gente vai aqui no nosso nulo. Já que ele é o parâmetro de distância, vamos criar também ele parâmetro de delay. Eu vou criar aqui um expression control, né, controle de expressões, e vou colocar um slider. Em português é controle deslizante. Esse aqui vai ser, por exemplo, o nosso fator K. Ele não é exatamente o delay. Eu não vou chamar de delay porque ele não é delay literal. Ele é o quanto ele vai colocar força na divisão. Então, vou, por exemplo, colocar 500 aqui. E olha o que a gente vai fazer, que legal. Com o N selecionado, ó, ele tem que estar selecionado, tá vendo? Se eu clicar no estado, some. Eu vou clicar no N1 e vou clicar na expressão, tá vendo? Agora eu tenho a variável, minúsculo, variável K é igual. Eu puxo esse valor aqui, ó. Pam. Puxei esse valor. E agora eu vou fazer essa divisão, ao invés de 500, eu vou dividir por K. E agora, se o delay estiver exagerado, eu simplesmente diminuo aqui, ou aumento. Então agora, parece que está funcionando, certo? Deu para acompanhar até agora? Se está tudo funcionando, quando a gente copiar essa escala para todo mundo, ó, eu vou pegar aqui essa escala e vou dar um Ctrl C. Vou copiar para todos os ditados. Pode ser o Amazonas junto, né? Vai sobrepor. E vou dar um Ctrl V. Vamos dar um Ctrl V? Pam. Parece que funcionou. Vamos dar play? Olha só o resultado que a gente tem. Tudo já partindo daqui, ó. E aí viram a importância de ter esse K? Eu não gostei muito desse delay. Eu acho que tem que ser uma divisão maior. Vamos tentar uns
700. Vamos tentar um 700. Agora tá mais rápido. Quanto maior esse valor, mais rápido. Se eu colocar, por exemplo, 200, vai ficar super lento, ó. Às vezes você quer super lento, né? Vai de você ou vai do cliente, no caso. E beleza. Temos aqui a nossa animação perfeitinha, ó. Podendo mudar em tempo real. Olha que legal. Aqui eu vou colocar 700. E agora a gente tem nosso projetinho aqui super legal. E deu para pegar bastante conceito que a gente pode aprender daqui. E eu já vou aproveitar aqui esse momento desse vídeo, que estou apresentando um pouquinho mais de expressão para vocês, e convidar vocês a responder um forms rapidinho que eu preparei. É aqui o primeiro link da descrição, tá? São só 2 perguntinhas que vai me ajudar a entender se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês querem mais ou não. Então peço que respondam lá. E também não esqueça de me seguir no Instagram, porque lá eu vou postar mais projetos. Eu sempre vou postar o que eu fiz e depois tutorial, se vocês gostarem, beleza? Então, eu fico por aqui. Tem aqui o projeto finalizado. Lembrando que agora esse texto vocês podem apagar. E esse aqui vocês não podem apagar, mas vocês podem tirar a prévia, beleza? Então, qualquer dúvida, fala aqui no comentário. Deem ideias de como a gente pode incrementar isso aqui. Podem falar o que quiser. Se ficar confuso, se esse tutorial ficou ruim, fala mesmo, sem problema. E nos vemos numa próxima.